Primeiros socorros. O que é primeiros socorros? Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você não é inscrito, aproveite e já se inscreva. Deixe o seu gostei e o seu comentário aqui abaixo do vídeo. Hoje nós vamos aprender o que é primeiros socorros. Os primeiros socorros, como o nome indica, são as primeiras intervenções feitas após uma pessoa sofrer um mal súbito ou algum acidente até que o socorro especializado chegue. Os primeiros socorros, em muitas situações, são fundamentais para evitar a morte de uma pessoa. São eles: intervenções que devem ser feitas de maneira rápida, logo após o acidente ou mal súbito, que visam a evitar o agravamento do problema até que um serviço especializado de atendimento chegue até o local. Essas intervenções são muito importantes, pois podem evitar complicações e até mesmo evitar a morte de um indivíduo. Antes de qualquer procedimento de primeiro socorro, é importante que o socorrista tenha em mente a necessidade de manter a calma, de afastar os curiosos, garantir que o serviço de emergência seja chamado, ou seja, ligando para os telefones úteis em casos de emergência, que seria o SAMU 192, o Corpo de Bombeiros 193, o Disque Intoxicação, que é o 0800 722 6001, Defesa Civil 199 e Polícia Militar 190. É muito importante salientar que algumas pessoas não estão preparadas para realizar os primeiros socorros e, portanto, o ideal é que deixe outra pessoa realizar os procedimentos adequados e auxiliar de outra maneira, como buscar o socorro. E se eu omitir um socorro? A omissão de socorro é considerada crime em nosso país. Deixar de prestar assistência a uma pessoa em risco pode resultar em detenção ou multa. Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo em risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e eminente perigo, ou não pedir nesses casos o socorro da autoridade pública, pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. A pena é aumentada da metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave e triplicada se resultar a morte. Primeiros socorros em casos de queimaduras. Queimaduras são situações relativamente comuns no nosso dia a dia. Elas são classificadas de acordo com o dano causado em queimadura de primeiro grau, queimadura de segundo grau e queimadura de terceiro grau. A queimadura de primeiro grau afeta apenas a epiderme, que é a camada mais externa da pele. Já a de segundo grau afeta a derme e epiderme, enquanto a de terceiro grau atinge também o tecido abaixo da pele. Em casos de queimadura leve, é importante colocar a região queimada em água corrente. O primeiro passo, nesses casos, é retirar a pessoa da região próxima à fonte de calor. Feito isso, deve-se avaliar a lesão. Se o dano for leve, recomenda-se lavar o local com água corrente ou colocar pressão de soro fisiológico para reduzir a temperatura do local. Caso apareçam bolhas, elas nunca devem ser furadas. Se, ao avaliar a lesão, você perceber que o dano é grave, é fundamental procurar ajuda médica imediatamente. Outro ponto importante é nunca passar no local nenhuma substância caseira, nem mesmo medicamentos, sem que sejam recomendados por um médico. Primeiros socorros em casos de intoxicações. As intoxicações ocorrem em consequência à ingestão
inalação ou contato com a pele de determinadas substâncias, plantas tóxicas, alimentos contaminados, produtos de limpeza, remédios, soda, inseticidas e formicidas são exemplos de produtos que podem causar intoxicações. As intoxicações, elas podem ser identificadas por causar, por exemplo, irritações nos olhos, garganta e nariz, salivação abundante, vômito, diarreia, convulsões, queda de temperatura, asfixia, tontura e sonolência. Em caso de intoxicações, o recomendado é identificar o agente causador da intoxicação e solicitar atendimento especializado. A pessoa, nesse momento, deve ser deixada imóvel e, caso a intoxicação seja por produtos derivados de petróleo e corrosivos, como soda cáustica, alvejantes, tira-ferrugem, amônia, gasolina, querosene e benzina, não se pode provocar vômito. Primeiros socorros em casos de picada de serpente peçonhenta. Algumas serpentes apresentam toxinas que podem levar à morte, sendo fundamental atendimento rápido. Algumas serpentes são capazes de injetar toxinas que podem causar grandes danos ao organismo e até mesmo a morte. Sendo assim, em caso de acidentes com serpentes, é importante realizar alguns procedimentos rapidamente. Os primeiros socorros consistem em lavar a área da picada com água e sabão, colocar o acidentado em posição confortável, de preferência deixando a vítima deitada com a área afetada em um nível abaixo do coração e levar a vítima ao atendimento médico o mais rápido possível. É fundamental não aplicar qualquer substância, não fazer cortes no local e nem amarrar ou fazer torniquetes. Outro ponto importante é não deixar a vítima locomover-se por meios próprios e, caso seja possível, levar a cobra para identificação. Primeiros socorros em casos de engasgo. O engasgo ocorre quando algum alimento ou um objeto bloqueia as vias respiratórias, impedindo a realização da respiração. Por impedir que a vítima respire, um socorro rápido é necessário para evitar a morte por asfixia. A manobra de Heimlich visa a eliminar o objeto que está bloqueando as vias respiratórias. Inicialmente, o socorrista deve acalmar a vítima e, posteriormente, aplicar a técnica conhecida como manobra de Heimlich. Nessa manobra, o socorrista posiciona-se logo atrás da vítima e coloca o braço ao redor do seu abdômen. Uma mão fica fechada sobre a boca do estômago e a outra mão é posicionada em cima da primeira e a comprime. Os movimentos de compressão deverão ser feitos para dentro e para cima, permitindo que o objeto que está bloqueando a via respiratória seja eliminado. Em bebês, deve-se colocar a criança com a barriga para baixo sobre o seu antebraço, deixando a cabeça mais abaixo do que o corpo, e dar 5 pancadas utilizando o punho da mão. Vire a criança para cima, apoiando a sua cabeça e deixando a mais baixa do que o corpo, e observe se ocorreu a saída do objeto. Caso o objeto não tenha saído, aplique 5 compressões rápidas no tórax entre a linha dos mamilos, utilizando os dedos maiores da mão. Se as manobras não funcionarem, pedirá ajuda rapidamente e continuar tentando o procedimento. Se você deseja fazer um curso completo de atendimento pré-hospitalar, confira aqui abaixo o primeiro link na descrição do vídeo. Os primeiros socorros em caso de fratura. Dizemos que ocorreu uma fratura quando o osso perde a sua continuidade. A fratura pode ser exposta quando a pele é rompida e pode-se ver o osso, e fechada quando a pele não se rompe.
Em ambos os casos, é fundamental a ajuda médica profissional para que a recuperação do osso seja feita de maneira adequada. Em casos de fratura, deve-se imobilizar o local lesionado. Primeiramente, o socorrista deve imobilizar a região acometida para evitar a movimentação dos fragmentos dos ossos lesionados. Não se deve tentar colocar o osso no local, pois isso pode agravar o quadro caso seja feito de maneira inadequada. Em casos de fratura expostas, é necessário tentar controlar, caso esteja presente, a hemorragia, com um pano limpo que deve ser colocado sobre o local e pressionado. Lembre-se que fraturas em costas e pescoço necessitam de mais atenção e a movimentação só deve ser feita por profissionais. Primeiros socorros em casos de desmaio. O desmaio caracteriza-se como uma perda transitória de consciência e, diferentemente de que muitos pensam, geralmente não é uma situação que é considerada uma ameaça à vida. O desmaio pode ser causado por diferentes causas, como por exemplo, hipoglicemia, cansaço, fortes emoções, calor intenso, dor e mudanças súbitas de posição. Os maiores problemas decorrentes de desmaio estão no fato de que a queda pode levar ao desenvolvimento de lesões. Apesar de o desmaio ser uma situação que preocupa muitas pessoas, geralmente não causa ameaça à vida. Ao presenciar um desmaio, algumas medidas podem ser tomadas, como deitar a vítima, afrouxar suas roupas, garantir que o ambiente fique arejado e elevar os membros inferiores. Caso a pessoa sinta a sensação de que irá desmaiar, essa pode ser orientada a se sentar e colocar a cabeça entre os joelhos ou então se deitar. Primeiros socorros em caso de convulsão. As convulsões podem ser definidas como crises epiléticas, em que se observa um acometimento do sistema motor, geralmente desencadeando uma série de contrações musculares violentas, salivação, palidez, lábios azulados e perda da consciência. Em caso de convulsões, algumas medidas são importantes, sendo a primeira delas tentar evitar que a vítima caia desamparadamente. Tente deitar a vítima e afastar de perto dela objetos que podem ser perigosos. Suas roupas devem ser afrouxadas e o rosto virado para o lado para evitar engasgos. Não se deve interferir nos movimentos nem colocar objetos entre os dentes da vítima. Quando a convulsão passar, mantenha a vítima deitada até a recuperação da consciência. Caso a convulsão demore mais de 5 minutos, é essencial chamar o serviço de emergência. Se você deseja fazer um curso completo de atendimento pré-hospitalar online e ter mais conhecimento neste assunto, podendo até salvar vidas em casos de acidentes, confira o primeiro link abaixo na descrição do vídeo. Se você gostou do conteúdo, comenta aqui abaixo o que você achou, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e ative o sino das notificações, pois o YouTube não está recomendando os vídeos. Tudo de bom para você e até o próximo vídeo.